Olá, pessoal. Eu sou a professora Liamar Maria dos Anjos e vou falar para vocês nesse vídeo sobre o controle de doenças em pós-colheita. Então, qual que é a importância, do manejo integrado em pós-colheita, por exemplo, em frutos, tá? Então, nós precisamos, lá em campo, reduzir o potencial do inóculo, tá? Do inóculo principalmente fúngico, tá? Então, precisamos eliminar os restos de cultura, de hortaliças, de frutíferas, isso é muito importante em frutas e hortaliças. Precisamos fazer o tratamento fitossanitário em pré-colheita, ou seja, após a colheita, tá? Então, ele precisa ter cuidados especiais para que aquilo que foi plantado no campo não venha a ter perdas, pós-colheita, tá? Principalmente com fungos. Então, deve ser feito, uma limpeza e uma desinfestação, por exemplo, de caixas, de equipamentos, uma limpeza e desinfestação de câmaras de armazenamento, seja no local de colheita, ou seja dentro dos supermercados. Então, os produtos, que serão consumidos, então, antes da venda, eles precisam ser armazenados em câmaras frias, E quando chega na nossa casa, nós também precisamos armazená-los na geladeira, a maioria, para que a gente tenha esse controle, desses patógenos, para que esse alimento tenha um maior tempo de prateleira, tá? E evitar danos mecânicos. Então, esses danos mecânicos precisam ser evitados, A colheita com cuidado para que não estrague esses produtos, essas frutas ou essas hortaliças. E o transporte também deve ser feito de forma criteriosa para que não venha a causar ferimentos ou danos, principalmente em frutos e verduras, tá? Mas todo o processo, de pós-colheita, ele precisa ter esse cuidado, tá? Para tentar se reduzir ou eliminar fungos, por exemplo, fungos e bactérias principalmente, tá? Então, os principais fungos causadores em pós-colheita, tá? Então, eles vão causar doenças. Então, os principais são a alternária, em diversas. Então, esses cuidados principalmente está relacionado em frutíferas, tá? Frutíferas e verduras e hortaliças, tá? Então, alternária, que pode infectar pera, maçã, nectarina, uva, quiabo, couve, o aspergillus, que é um patógeno também de sementes, também infectam, tá? Tomate, cebola, alho, a uva, mamão, maracujá e outras, não são só esses, tá? E lembrando que os principais fungos, de pós-colheitas e que também infectam sementes, tá? São os mesmos gêneros. E esses que eu coloquei de azul, o fundo azul, são os que mais causam doenças, Que mais causam, podridão ou estragos, ou deterioração nos produtos vegetais. Então, nós temos o Botrytis, o aspergillus é um dos campeões, aspergillus, penicílio, é um dos campeões de patógeno pós-colheita, patógeno de degradação, tá? O Botrytis, coletótrico, diplódia, em citros, eles causam muitas perdas. O fusário, que é um patógeno de solo, vai infectar a moranga, alho, maracujá, batata, banana, citros. O geótrico, tá? Monilínea, o mucor, o penicílio, então o mucor do penicílio é muito encontrado, foma, fomopsis, fitóftora, rízopus, então o rízopus é muito encontrado, então vocês têm eles, na coleção, na micoteca, tudo nós fizemos aula prática. Esclerotínia já pega soja, feijão, também alface, cenoura. Então, não são só esses gêneros, tá? São outros gêneros também que nós conseguimos encontrar esses gêneros causando doença em plantas cultivadas, tá?
E vamos ver o próximo aqui. Então, antracnose em frutíferas. Então, a antracnose é uma das principais doenças, tá? Uma da principal doença encontrada em diversas culturas, tá? Causada pelo fungo coletótrico, né? O gênero coletótrico. Então, ele não infecta só as plantas, né? Os grãos, não. Ele infecta todo tipo de plantas e frutas. Então, aqui em banana, então, ele vai ocasionar a degradação dos alimentos, né? A manga, a goiaba, né? Com coletótrico. Esse outro aqui nós temos o mamão, o abacate, tá? Então, um abacate já em deterioração. A maçã, essa maçã ainda tá, né? No pé e já tá com coletótrico, tá? Antracnose. A pimenta, né? Frutos de pimenta com o fungo, né? Com a antracnose. A antracnose é a doença. Coletótrico é o gênero do fungo. Então, aqui em maracujá, tá? Maracujá com os sintomas, tá? De antracnose, causado pelo fungo coletótrico. A manga, novamente, estão mostrando essa podridão, tá? Então, ele é um patógeno biotrófico, ele infecta em campo e em pós-colheita, então em restos de cultura também, tá? Então, ele sobrevive, então, nos restos de cultura também, tá? Então, aspergilos, esses dos principais gêneros, então, nos citros, por exemplo, são encontrados, né? Mesmo dentro da nossa geladeira, a gente encontra esses patógenos pós-colheita, então, aspergilos é muito encontrado, né, em citros. Então, tomate, cebola, alho, uva, mamão, maracujá e principalmente nos citros, tá? Eu acho que todos já encontraram isso aqui dentro de casa ou dentro da geladeira. Mesmo na geladeira ele aparece. Coletótrico, muco, penicílio, rízopos. Então, é muito encontrado, né, nos supermercados, na nossa casa ou lá no campo, tá? Então, ele vem do campo e depois ele se multiplica, né, em grande quantidade. Lembrando, pessoal, então essa reprodução aqui é assexuada, tá? O fungo vai se reproduzir por mitoses sucessivas, tá? Então, é em grande quantidade. Ele vai se multiplicar. Outros também campeões que a gente encontra, né, de degradação, o Botrytis, tá? O Botrytis cinerea e o Rhizopus. Aqui estão os dois, o Botrytis é mais baixinho e o Rhizopus, ele é mais alto e ele esporula com muita rapidez. Ele é muito agressivo, possui alta agressividade, o Rhizopus. Então, ele é mais alto e ele faz essa colonização de forma agressiva e rápida, tá? Então, aqui o Rhizopus em frutos de tomate, né? Então, isso é alto, a gente encontra lá no campo isso aqui, se tiver alta umidade. Então, o principal fator, a alta umidade. Então, com alta umidade, ele vai esporular com grande rapidez e causar a podridão mole, tá, pessoal? Causa podridão mole, tanto Botrytis como Rhizopus. E degrada o pão. Então, aqui o pão também, né, com penicílio. Tem o aspergillus também que infecta o pão, tá? Já que o penicílio é em queijo, então ele é também utilizado, né, comestível, tá? Penicílio, essa espécie aqui, Roquefort, é para fabricar o queijo. Aqui outro tipo de pão, né, infectado com penicílio, tá? Então, esse outro gênero aqui já não é bom com consumir, né? Ele é tóxico, eles produzem muitas toxinas, tá? Então, manejo integrado, né, em pós-colheita em frutos. Então, reduzir o potencial do inóculo, fazer a eliminação dos restos de cultura, né, fazer o tratamento fitossanitário em pré-colheita, né, após a colheita, armazenar em caixas limpas. Muitos produtos, às vezes, precisam serem lavados, serem secos, porque se ficar molhado vai ser infectado com bactérias, principalmente bactérias e também por fungos. Então, limpeza e desinfestação de caixas e de equipamentos, tá? Essas caixas devem ser limpas e desinfestadas com hipoclorito, geralmente a 2 ou a 3%, hipoclorito de sódio. Limpeza e desinfestação de câmaras de armazenamento,
e evitar os danos mecânicos nesses frutos, nessas hortaliças principalmente, tá? Então, deve-se ter esse cuidado. E o etileno? Então, o etileno é um gás, ele é muito utilizado para o controle, né, em pós-colheita, tá? Então, no ciclo de vida dos frutos, a produção de etileno, que é um gás, o C2H4, é um dos processos metabólicos mais importantes. Tá? Então, é um hormônio vegetal volátil, produzido por quase todos os vegetais. Então, as plantas produzem. Se a gente pegar muitos frutos e guardar eles numa vasilha e tampar, como ele vai liberar o etileno, então isso vai acelerar o amadurecimento e o apodrecimento também. Então, ele acelera. Então, a função do etileno é o amadurecimento e a senescência dos frutos, tá? Então, elas mesmas produzem. Então, o etileno é um produto natural do metabolismo das plantas. Então, é produzido por todos os tecidos das plantas superiores e alguns micro-organismos. Então, alguns fungos também produzem esse etileno, tá, pessoal? Alguns patógenos também produzem hormônios. Então, plantas pré-tratadas com etileno mostram um decréscimo na suscetibilidade à botrytis cinerea, tá? Então, ele são utilizados para tratar, né, frutas, por exemplo, ou plantas, né, para fazer o controle com etileno. Então, a produção de etileno pode ser induzida pela invasão de patógenos por toxinas fúngicas e elicitores endógenos, tá? Então, essa produção desse hormônio etileno pode ativar os mecanismos de defesa da planta para a produção de fitoalexinas. Então, fitoalexinas é um mecanismo de defesa da planta. E também proteínas relacionadas à patogênese, tá? Que é o PR, relacionadas à patogênese. E a indução de fenilpropanoides e alterações na parede celular. Então, o etileno ativa esse mecanismo de defesa das plantas, tá? Mas isso antes de colher, tá, pessoal? Antes de colher. Não, mas depois de colher também eles continuam atuando, ela ainda continua produzindo, mesmo o fruto depois de colhido, tá? Então, o etileno pode acelerar a senescência em folhas e amadurecimento em frutos, tá? Então, antes de colher e depois de colhido, esse etileno é utilizado. Então, faz a senescência desses frutos. Então, esse manejo integrado é pós-colheita em frutos. Então, outro que é utilizado é o gás metilciclopropeno, conhecido como 1-MCP. Então, ele é um inibidor da produção e da ação do etileno. Porque como o etileno ele leva a senescência, então se colocar esse gás aqui, ele vai inibir a produção de etileno e a fruta vai durar mais tempo sem apodrecer, né? Sem chegar à senescência. Então, vai retardar o amadurecimento e a senescência. Então, ele é muito utilizado dentro de supermercados, tá? Eles deixam guardado em câmaras frias e colocam esse gás aqui, tá? O 1-MCP. Então, ele vai reduzir a taxa respiratória e a produção de etileno. Aumenta a vida útil na pós-colheita de frutos, tá? Então, ele é utilizado em banana, em maçã, damasco, abacate, melão, tomate, mamão, graviola, pinha, goiaba vermelha. Tá? Então, muito utilizado dentro dos supermercados. E a técnica de absorção do etileno pode retardar o amadurecimento normal, né, durante os períodos prolongados de armazenamento. Né? Muitos frutos, por exemplo, a maçã, ela pode ser guardada muito tempo, em uns 6 meses, sem que ela venha a ter senescência, tá? Dependendo da fruta. Então, ele é armazenado a frio e previne as desordens fisiológicas do fruto. A eliminação de etileno durante o armazenamento, né, por exemplo, de pêssegos, o pêssego dourado, em atmosfera controlada, proporcionou frutos com maior firmeza de polpa e produziu a incidência de podridões. Tá? Então,
esse gás, né, que vai retardar a produção de etileno, o 1-MCP, né, que é esse gás que retarda o amadurecimento e a senescência, tá? Pois vai inibir a produção e a ação do etileno. A refrigeração. Então, a refrigeração, né, é um manejo da temperatura. Então, com a temperatura mais baixa, vai reduzir a taxa respiratória e de transpiração dos frutos. Prolonga a vida útil pós-colheita de frutos. Então, ele suprime ou retarda o desenvolvimento de patógenos, tá? Retarda os processos bioquímicos de amadurecimento e senescência do fruto. Tá? Então, retarda na planta e retarda o desenvolvimento do fungo. Tá? Então, o fungo vai demorar muito mais para crescer as suas hifas, tá? Para colonizar os frutos, esses frutos ou esses alimentos. Tá? Então, a temperatura retarda o desenvolvimento das hifas e também da reprodução assexuada, tá, pessoal? Então, as temperaturas utilizadas são inferiores a 10 graus Celsius, tá? Abaixo de 10. Então, uma refrigeração, né, abaixo de 10 graus Celsius e uma limpeza e a desinfestação. Então, deve estar o ambiente limpo, tá? E utilizam, né, o gás e também a baixa temperatura, tá? E o controle químico também é feito. Então, o controle químico vai reduzir a taxa de penetração e colonização dos patógenos. Então, são utilizados fungicidas de contato ou protetores. E os fungicidas sistêmicos também, que vai translocar nesses frutos, né? Fungicidas protetores, né, que possuem resíduos e ficam depositados à espera do patógeno, tá, pessoal? E lembrando que deve ter o período de carência, né? Se for jogado lá no campo, um fungicida sistêmico, deve-se ter o período de carência, que é o período, né, de segurança para segurança alimentar. Se o fungicida tiver um período de carência de 10 dias, então o produtor deve esperar aqueles 10 dias depois da aplicação do fungicida para colher aquele fruto, tá? Então, o controle químico pós-colheita. O tiabendazole, que ele é sistêmico, e também um benzimidazol, né? Ele inibe a polimerização da tubulina e mitose do fungo, tá? Inibe a divisão celular do fungo. E ele possui amplo espectro de ação antifúngica, então vai atuar em vários fungos, vários gêneros de fungo. E nós temos o imazalil, que é inibidor da biossíntese de ergosterol. Então, ele vai atuar com ação protetora e curativa, tá? E ele vai fazer o controle dos ascomicetos, dos basidiomicetos e dos deuteromicetos. Então, vai atuar em todo o reino fúngico, aqueles patógenos do reino fúngico. E não tem ação sobre o pítio e fitóftora. O fitóftora é aquele do tomate, né? O pítio causa podridão e o fitóftora é aquele da requeima em solanáceas, né? Por exemplo, do tomate. Então, azoxistrobin, do grupo das estrobilurinas, ele inibe a respiração mitocondrial dos fungos, tá? Inibe a germinação dos esporos e a ação curativa e erradicante. Então, ele vai atuar, né, e controlar esses fungos. Então, controle de ascomiceto, basidiomiceto, deuteromicetos e omicetos. Então, pega o grupo dos míldios aqui também. Então, pega todos, tá? O azoxistrobin, tá? Então, é utilizado também em pós-colheita, tá? Sanitização em pós-colheita. Isso aqui é muito importante, pessoal. O uso do cloro. Então, esse nós podemos usar na nossa casa, tá? Então, o cloro na forma de hipoclorito. Então, comprar o hipoclorito próprio para lavar frutos e verduras, ou pegar a quiboa, colocar algumas gotinhas de quiboa na água e deixar elas ali, né, imersas na água, de 3 a 20 minutos, tá? Então, vai atuar como ação microbiocida e desinfestante. Então, vai matar todos aqueles, seja bactérias, seja fungos que estiver ali naqueles alimentos.
Então, uso em água não tratada, se a água não tratada pode ser usada, pode ser consumido. Lavagem de frutos e hortaliças. Então, ela é um agente antimicrobiano, bactericida, fungicida e algicida. Então, pega bactérias, fungos e algas. E o melhor, né, desse hipoclorito, ele vai degradar, né, resíduos de defensivos em frutos, ou seja, o mancozeb. Então, o mancozeb é muito utilizado em campo, tá? Misturado nos produtos sistêmicos. É aquele fungicida coringa que eu falei, que ele faz o controle de forma preventiva, né, e curativa. Então, o hipoclorito, ele degrada essas partículas, né? Essas moléculas do mancozeb, tá? Reduzindo a quantidade de resíduos químicos, né? Dos alimentos. Então, é muito bom a gente lavar as frutas e verduras com, né? Deixar de molho com gotas de hipoclorito. E a concentração a ser usada? Então, de 500 a 200 miligramas por litro. E o pH deve ficar entre 5 e 7 e deixar né, esses alimentos imersos na água com esse produto de 3 a 20 minutos, tá? Então, aqui é um documento que eu peguei da Embrapa com esse título aí. Se vocês quiserem procurar, você digita na internet esse título aqui, ó, Métodos de controle do etileno na qualidade e conservação pós-colheita de frutas. Tá? Então, é um documento da Embrapa. É bem legal esse documento. E tem também, né, Patologia pós-colheita, esse livro da Embrapa, pós-colheita em frutas, olerícolas e ornamentais tropicais, tá? É um livro, né, caro, mas é um livro muito bom, tá? Eu peguei isso aqui já tem um tempinho, não sei se ainda tem esse preço, não. Já tem uns 6 meses que eu peguei que eu busquei esse livro na internet. E as principais bactérias pós-colheita? Então, nós temos fungo, nós temos bactérias também. Então, quais são elas? Bactérias causadoras de doenças pós-colheita. A Ervínia, que esse aqui é o gênero antigo, mas ela foi, né, renomeada para Pectobacterium, tá? Pectobacterium carotovoro. Então, ele infecta batata, cenoura, tomate, mamão, abacaxi, entre outros. Tem outras plantas que ele causa podridão mole, tá, pessoal? Ervínia ou Pectobacterium carotovoro causa podridão mole, tá? E a Xanthomonas também causa podridão em brócolis, couve, couve-flor e repolho. Então, o Pectobacterium, né, a antiga ervínia, elas produzem enzimas pectolíticas que degrada a lamela média das células, tá? Então, ela quebra as células e por isso ocorre o extravasamento do conteúdo celular, tá? Ele quebra a parede celular das células, então, das células da planta. Então, vai causar essa podridão mole, tá? E vem as outras bactérias saprófitas e fica ocasionando aquele cheiro, né, ruim de bactéria. Aqui, então, a podridão em cebola e a podridão em couve-flor, tá? Então, causada por bactéria, tá? Então, Xanthomonas campestris, Patovar campestris, então causa podridão negra, não podridão mole, né? Podridão negra, em brócolis, em couve-flor, então em todas as crucíferas, tá? Ele vai causar essa podridão negra. Então, espero que esse vídeo, né, venha ajudar vocês a entender os patógenos que causam doenças em pós-colheita, tá? E a importância desse cuidado na colheita, no transporte, o cuidado dentro do supermercado, né, que eles já possuem, e o cuidado dentro da nossa casa, né, de armazenar, de lavar, passar hipoclorito, né, colocar umas gotinhas de hipoclorito, deixar uns 5 minutinhos, de 5 a 10 até 20, e antes do consumo, né? Então, vai ajudar a tirar, né, a limpar e matar esses fungos ou bactérias que existam ali. Então, o cuidado, pessoal, deve ser para trabalhar com plantas durante todo o processo, tá? Então, antes do plantio, o tratamento de sementes, durante o plantio,
durante a fase mais crítica, que é a floração, né, enchimento de grãos. Então, o cuidado é constante e não pode deixar esses cuidados após a colheita. Então, precisa também, depois de colher, né, para que vocês consigam, para que aquele produtor venha a ter lucro, né, no seu processo produtivo, tá?